Era uma manhã tranquila de domingo em Paris. O tipo de manhã em que o ar parece mais leve e as ruas ao redor do Louvre ainda dormem. Dentro do museu mais famoso do mundo, a rotina era a de sempre. Câmeras piscando, sensores calibrados, visitantes ainda escassos. Nada indicava o que estava prestes a acontecer. Olá, você está no canal Versa Content. Mas às 9h37 da manhã, um som metálico rompeu o silêncio da Galeria Delon. 7 minutos depois, o impossível se tornou realidade. Um dos lugares mais protegidos do planeta havia sido invadido. E o Louvre, pela primeira vez em mais de um século, viu-se vulnerável. O que parecia um roteiro de filme de Hollywood virou um escândalo real. Um roubo em plena luz do dia, com uma precisão que desafiava a lógica. E o alvo? As joias da coroa francesa, relíquias de um império que moldou a Europa. Para os franceses, o Louvre é muito mais do que um museu. É o coração da identidade nacional. Antes de abrigar obras de arte, foi um palácio real, residência de reis e imperadores. Seus corredores ouviram os passos de Luís XIV, Napoleão Bonaparte e artistas que mudaram o mundo. Cada pedra carrega séculos de poder e orgulho. Por isso, o Louvre não é só um edifício, ele é um símbolo sagrado da França. Com mais de 35 mil obras, incluindo a Mona Lisa e a Vênus de Milo, o museu é visto como um cofre inviolável da civilização. Se havia um lugar seguro no mundo para a arte, esse lugar era o Louvre, ou pelo menos era o que todos acreditavam. Curiosamente, o Louvre já carrega uma cicatriz antiga. Em 1911, um simples faz-tudo chamado Vincenzo Perugia conseguiu o impossível, roubou a Mona Lisa, sem armas, sem tecnologia, apenas com astúcia. Escondeu o quadro sob o casaco e saiu pela porta da frente. Foram 2 anos de mistério até a pintura reaparecer na Itália. Esse episódio transformou a Mona Lisa num mito e o Louvre numa fortaleza. Câmeras escondidas, sensores de vibração, portas reforçadas. Nada entrava ou saía sem ser visto. Nada. Até aquele domingo, o alvo dos ladrões estava no coração do museu. A Galeria Delon, sala que guarda o que restou das joias da coroa francesa. Tiaras, colares e coroas que pertenceram à nobreza, incluindo uma coroa usada pela imperatriz Eugénie, esposa de Napoleão III. Essas peças não eram apenas valiosas, eram símbolos de poder, lembranças de um império. A galeria ficava a poucos metros da Mona Lisa, vigiada por guardas e protegida por vidros blindados, um dos locais mais seguros do museu. Mas foi exatamente ali que o inimaginável aconteceu. Pouco depois das 9h30 da manhã, 3 ou 4 homens chegaram à lateral do Louvre. Vestiam coletes amarelos de operários, idênticos aos dos trabalhadores de uma obra próxima. Empurravam um elevador de cesta como os usados em manutenções. Ninguém suspeitou de nada. Eles estacionaram o equipamento junto à fachada, exatamente num ponto de obras reais. Subiram silenciosamente até uma janela do 2º andar e ali começou o ataque. Usando um maçarico e uma serra elétrica, abriram a janela reforçada. Não houve hesitação, não houve gritos. Em segundos, os ladrões foram direto aos 2 expositores corretos, como se já soubessem o que procurar. Com esmerilhadeiras portáteis, cortaram o vidro à prova de balas em menos de 7 minutos. As câmeras registraram o som agudo do metal, o clarão das faíscas e depois o vazio. Quando os alarmes soaram, eles já estavam fugindo. Pela mesma janela desceram o elevador e desapareceram nas ruas de Paris em 2 scooters que os aguardavam. Na pressa deixaram um vestígio. Uma coroa do século XIX, danificada, caída num beco próximo. O Louvre, naquele momento, estava em choque. Ao meio-dia, as manchetes eram as mesmas. Assalto no Louvre. As ruas foram fechadas, o museu evacuado, e a França entrou em estado de incredulidade. O presidente Emmanuel Macron classificou o ataque como um golpe à nossa história. E com razão. O Louvre é um pilar emocional da França. Vê-lo violado foi como ver a Torre Eiffel ser derrubada. A população exigia respostas. Como um grupo conseguiu driblar o sistema de segurança mais avançado da Europa em 7 minutos? A Polícia Nacional Francesa iniciou uma das maiores caçadas da década. Descobriu-se que o elevador, modelo Becker Aguilo, foi alugado 9 dias antes com documentos falsos. O caminhão de entrega foi sequestrado por homens mascarados que depois o repintaram e trocaram as placas. Tudo foi planejado com antecedência cirúrgica. Os investigadores concluíram que era um grupo profissional com provável apoio interno, alguém que conhecia a rotina e os horários do museu. Mas havia um detalhe intrigante. O Louvre não foi o único museu atacado.
Desde setembro, outros 3 museus franceses sofreram assaltos misteriosos. O caso do Louvre, porém, foi o golpe final. O mais audacioso. O mais simbólico. A questão agora era: o que fazer com as peças roubadas? Joias históricas são impossíveis de vender inteiras. Elas são catalogadas e reconhecidas no mundo todo. A única saída seria derretê-las, desmontar o ouro e arrancar as pedras preciosas para vendê-las em partes. Um destino trágico para relíquias de séculos. Com um valor estimado em 800 milhões de euros, a pressão sobre as autoridades era imensa. O tempo era crucial. Se as joias não fossem recuperadas na primeira semana, provavelmente já teriam sido destruídas. Recompensas foram oferecidas, interrogatórios se multiplicaram, mas os ladrões desapareceram sem deixar rastros. O assalto ao Louvre ultrapassou o valor material. Ele atingiu o coração simbólico da França. Manchetes falavam em humilhação nacional. Jornais comparavam o caso ao roubo da Mona Lisa, mais de um século antes. Mas desta vez era diferente. Não era apenas uma obra perdida. Era a sensação de que nem mesmo o Louvre era invencível. Um lembrete de que, por trás da glória, a fragilidade ainda encontra brechas. Semanas se passaram e as investigações continuam. Mas até hoje, o paradeiro das joias é um mistério. O que resta são perguntas e um vazio. O Louvre, que foi o Palácio dos Reis e o Santuário da Cultura, agora carrega uma cicatriz invisível. Uma lembrança de que até os monumentos mais imponentes podem ser feridos. O roubo não tirou apenas joias, tirou a sensação de segurança, a confiança e o orgulho nacional. E talvez tenha feito o mundo lembrar que a beleza, por mais protegida que esteja, sempre vive em risco. O Louvre permanece de pé, lotado, admirado, reverenciado. Mas agora cada visitante que passa pela Galeria Delon olha não apenas para as joias, mas para o espaço vazio que o crime deixou. Um vazio que ecoa uma verdade incômoda. Mesmo as fortalezas da cultura podem ser violadas pela ganância. E talvez seja isso que torna o Louvre tão fascinante. Porque, assim como a arte que ele abriga, sua história é feita de luz e sombra. O brilho das coroas, o silêncio das câmeras e o eco de uma pergunta que ainda ressoa em Paris. Como alguém conseguiu roubar o impossível? Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre outros grandes mistérios da arte, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!